Bom, um grupo de estudantes me pediu para eu gravar um vídeo, respondendo algumas perguntas que foram propostas. A primeira pergunta na verdade, é para eu me apresentar. Bom, meu nome é Yara Gualda Carneiro, eu sou psicóloga, a minha graduação foi pela PUC Paraná, PUC Curitiba, em 1977. Eu faço parte da quarta turma de psicologia da PUC em Curitiba. E dá para ver que eu sou bem velhinha, né? É, eu comecei a minha carreira trabalhando numa instituição que cuidava de crianças em situação de risco. E nesse tempo, eu saí da faculdade e fiz uma formação primeiro em psicanálise. Essa formação não me trouxe os recursos que eu precisava para trabalhar nessa instituição. Então, foi um tempo onde eu fiquei muito quase que decepcionada, realmente, assim, com a psicologia. E daí eu comecei uma busca, né, por outras alternativas e acabei chegando na gestalterapia. E a gestalterapia realmente correspondeu àquilo que eu precisava, não exatamente lá naquele trabalho, porque eu trabalhei durante 11 anos e acabei me desligando. Eu fui morar um tempo no México e por convite, né, por um convite que meu marido recebeu na empresa que ele trabalhava, e lá eu fiz uma formação em gestalterapia. E então eu comecei realmente a atuar na clínica a partir dessa abordagem, com a qual eu me senti muito segura. É, E por que eu me senti segura? Porque combinava com o meu estilo. Eu gosto, né? Eu gosto de olhar para a pessoa, eu gosto de um diálogo, né? Eu acredito muito no diálogo. Eu tive uma experiência onde eu trabalhei é, como voluntária dentro de um grupo de ajuda em uma comunidade, e eu senti que o que eu fazia, né, nesse trabalho é, tinha uma relevância muito maior do que quando eu trabalhei com outra abordagem. Só que era um trabalho voluntário e não tava calcado dentro de uma abordagem terapêutica. Então a Gestalt foi foi um divisor de águas dentro da minha carreira. O que é gestalterapia? Gestalterapia é uma forma de psicoterapia criada por Fritz Perls, que é um alemão judeu, né, que emigrou da Alemanha na época fugindo do nazismo, e ele inicialmente era psicanalista, e quando ele fugiu, ele foi para a África do Sul e trabalhou algum tempo lá como analista. Fez muito dinheiro lá trabalhando como analista, mas sempre foi um homem à frente do seu tempo. Ele era um homem inquieto, um buscador, e ele não se acomodou com aquela vida, né, como analista. É, ele tinha um voo muito próprio. Em 1937, se não me engano, houve um congresso de psicanálise, né? E ele já estava assim, fazendo algumas elaborações a partir da psicanálise, e ele queria oferecer essa contribuição para o Freud. E ele viajou, foi para esse congresso, que eu não tenho certeza se foi um congresso, parece que foi na França, e quando ele chegou lá, ele se apresentou para o Freud, oferecendo essa contribuição, né? Ele falou: eu vim para te conhecer, né? Para oferecer essa contribuição. E o Freud perguntou para ele: quando você vai voltar, né? Isso foi assim praticamente uma ferida no ego do Fritz Perls. Isso fez com que ele desenvolvesse uma teoria muito própria dele. Ele estava muito mais interessado, né, numa forma
de terapia aonde o diálogo poderia estar presente. Ele, ele não conseguia entender a interpretação, né, do método utilizado pela psicanálise de associação livre. Ele achava que esse tipo de abordagem era muito mental, e ele começou a entender que as pessoas poderiam se expressar dentro de um processo terapêutico não só através do cognitivo, mas também através de outras, né, de outras fontes. Ele começou a prestar muito atenção, por exemplo, na forma como a pessoa falava. Ele dizia, não ouçam as palavras, ouçam o som delas, né? E ele tinha uma capacidade incrível de desnudar os neuróticos. Ele era um cara extremamente confrontador, não tinha muita paciência não tinha muita paciência para ser um terapeuta. Na verdade, ele foi muito mais um desbravador. Ele mostrou um método, né, diferente de trabalho do que ele conheceu, que era a psicanálise. Ele, ele mostrou uma forma diferente de conceber o organismo, né? Ele entendeu que nós somos um organismo vivo e, como todos os outros organismos vivos, nós vivemos num meio e nós precisamos nos nutrir desse meio. É através dessa interação com o meio, que nós nos equilibramos, né? Se nós estamos muito fechados para o meio, por exemplo, se eu fecho minha boca, né, eu vou ficar desnutrido, porque o alimento vem de fora. Se eu fecho os meus olhos, né, eu vou ter muita dificuldade para me localizar nesse meio. Então, ele começou a trabalhar a ideia de que, através dessas funções, né, através da função do olhar, do cheirar, do tocar, do sentir, a gente se comunica. Então, ele propôs uma nova prática. Em vez de você falar sobre o que te aconteceu, né? Em vez de você ficar contando a história que você conhece de você mesmo, ele gastou toda a energia dele para, de alguma maneira, interromper essa lógica que a gente cria. Ele dizia que nós nos escondemos de uma forma neurótica através da história que nós nos contamos. E ele dizia que, né, e ele propôs um método diferente, embora ele não renda muitos méritos, né, a Moreno, que já trabalhava com psicodrama. Ele se utilizou muito, não exatamente do psicodrama, mas do monodrama nas suas intervenções. Como que ele foi divulgando o trabalho dele? Ele foi divulgando o trabalho dele através de muitos workshops que ele reunia, né, pessoas num lugar onde tinha umas águas termais lá tal, e já era um lugar muito conhecido como pelo movimento de contracultura. Isso na década de 60, 70, mais ou menos. E ele começou a ter um público cativo para ouvir essas novidades, né? Então, o que ele fazia? Ele trabalhou basicamente com sonhos, né? A forma como ele mostrava a técnica dele era trabalhando com sonhos, e ele pedia para que as pessoas interpretassem esses sonhos não como a psicanálise propunha, que o psicanalista interpretava o sonho para o sujeito. Não, ele propôs um jeito diferente de interpretação de sonhos. Ele propunha que a pessoa sonhasse o sonho de novo, né?
vou contar para vocês um pouco como ele fazia esse trabalho. As pessoas ficavam como... Ele usou muito aquela ideia do teatro grego, né? As pessoas que estavam à volta funcionavam mais ou menos como um coro, né? Naquela ágora que era o espaço onde ele se apresentava. Então as pessoas, um grupo de pessoas ficavam em volta, e ele convidava as pessoas para trabalharem, as pessoas que quisessem trabalhar. Como que é essa coisa do querer, do trabalhar? Ele chamava a pessoa e colocava no centro uma cadeira onde ele se sentava e tinha uma cadeira vazia. Tinha uma cadeira vazia e uma outra cadeira, que ele chamava de cadeira quente. Então, o paciente queria trabalhar, sentava nisso que ele chamou de cadeira quente. E nessa cadeira quente, a pessoa começava, por exemplo, a narrar seus sonhos, né? Então, eu sonhei que tinha um carro, o carro era vermelho e ele tinha um amplo farol, tinha um grande farol e o para-brisa dele era escuro e eu mal conseguia ver, mas tinha um limpador que não funcionava direito. Imagina, uma coisa assim. Então, o que ele fazia com isso? Ele pedia para que a pessoa não interpretasse a partir do que ela imaginava, do que ela estava vendo. Ele pedia, por exemplo, para as pessoas ser cada um desses objetos, né? E parece uma coisa doida. No começo parece né, quando você vai ler os workshops que ele propunha, para os mais desavisados, acabam não entendendo nada. Mas o que ele estava fazendo aí? Ele estava propondo, ele estava propondo nesse trabalho de sonhos, que a gente, né, hoje chama de um experimento, ele trabalhava a partir disso a projeção possível a partir desses elementos. Então, imagina, ele pedia, né? Imagine-se sendo esse farol. Eu sou um farol, eu sou grande, eu brilho. Falar na primeira pessoa no tempo presente, tá? Então, eu sou um farol, eu sou grande, eu brilho e eu estou grudado em um carro, eu faço parte de um carro que tem um para-brisa muito escuro. Ainda que eu tente brilhar, ainda que eu tento iluminar, o meu dono não consegue ver bem, porque ele está o tempo inteiro sendo limitado pelo para-brisa. Ótimo, troca de lugar, seja o para-brisa. Eu sou um para-brisa, eu não quero mesmo que o meu dono me veja e tal. Gente, quando você coloca na primeira pessoa e no tempo presente, você já não está mais contando uma história sobre isso, você não está como quem assiste um filme vendo de fora. E às vezes, quando a pessoa se dá conta, ela já começa, de repente, a falar dela, entendeu? Por exemplo, eu sou uma cadeira sem pernas. Me cortaram as pernas. E daí o terapeuta é incentivado, né, a propor. E como foi isso? Desde quando você está sem pernas? Então, toda essa linguagem figurada, ela começa a ser um veículo aonde aquela emoção, aquele sentimento que pela resistência que a gente tem do ponto de vista lógico, não pode ser expressado, agora, através de uma metáfora, através de uma linguagem simbólica, isso começa a ser, de alguma forma, falado. Bom, mas eu vou dar uma pausa aqui, porque eu acho que eu já fugi da primeira pergunta, que era, nem sei, olha, para começarmos, você poderia se apresentar, falar quem você é. Daí eu já falei lá da minha atuação profissional, tal. Sucintamente o que é a gestalterapia. Então eu falei que a gestalterapia é uma prática terapêutica que ela fez frente
foi a primeira abordagem a se colocar de uma maneira muito frontal em relação à psicanálise. Tá, vou dar um tempo agora.